medo. Eu sei que você tem medo. Lendas urbanas. Se você nunca teve medo, você deveria ter. Deveria. Para com essa palhaçada. Eu tentei fazer uma intro aqui, eu sei que ficou meio bosta, mas eu queria falar com vocês nesse vídeo, naquele climinha de Halloween, sobre lendas urbanas. Se você tem algo em torno de 20, quer dizer, há mais de 20 anos, de 20, 30, 40 anos de idade, com certeza você já ficou em choque com alguma história contada nas antigas. Hoje em dia ninguém mais tem tanto medo assim. O pessoal tem medo de boleto, 2 caras andando numa moto, não é como antigamente. Mas nesse vídeo vamos falar de 5 lendas urbanas que deixou o Brasil em choque. Fica aí comigo, meu nome é Jackson Ferreira e vocês estão no meu canal Onde é que eu tô? E galera, antes da gente entrar nessas histórias horripilantes que dá medo, que vai dar aquele gelinho na espinha, eu ia pedir pra vocês, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, clicando no botão de inscrever-se que fica aqui embaixo do lado direito ou esquerdo, deixa aquele likezão pra fortalecer a gente aqui e me segue no Instagram. Falado disso aí, vamos à nossa primeira história. Bom, não tem como começar esse vídeo aqui sem falar do nosso alienígena fofinho. Você que é novo, provavelmente você já ouviu falar, mas você não viu. Eu cheguei a pegar a época do Balão Mágico, onde tinha o Fofão. Esse alienígena de bochechas fofinha fez muito sucesso aqui no Brasil. E na época desse sucesso todo do auge, foi feito o tal do boneco do Fofão. Mas aí que começam os problemas, pois falavam que o boneco tinha algum tipo de pacto com o cara lá de baixo, tá ligado? E dentro do boneco do Fofão vinha um punhal, uma faca negra. Tá ligado? E falavam, né, que esse boneco à noite, quando a criançada dormia, ele ganhava vida e ele cometia... Isso, eu não vou falar aqui para não ficar muito pesado no vídeo, mas sim, falavam que ele cometia. E nessa época que o pessoal falava, né, como não tinha internet, a notícia se propagava e todo mundo começou a ter medo do boneco do Fofão. E algumas pessoas chegaram a abrir para procurar a faca, se realmente tinha ou não. Enfim, se você é dessa época e se você abrir o boneco, você pode comentar aqui embaixo o que você encontrou. Segunda história, segunda lenda urbana, não tem como continuar falando de boneco de Fofão sem falar da tal da boneca da Xuxa. Essa boneca eu tinha medo e agora que eu sou adulto eu continuo tendo medo. Aí eu me pergunto, pra que diabos me inventaram uma boneca de 1,5 metro de altura com aquele olhar estático pra você? Vou colocar até as imagens aí passando, que fica te olhando fixamente com aquela cara debochada, que, mano, eu tinha e tenho muito medo dessa boneca. Assim como o boneco do Fofão, boneca da Xuxa vendeu muito na época, né, que a Xuxa fazia muito sucesso, não que não faça hoje, continua fazendo muito sucesso, mas se ouviam muitas histórias, muitos boatos, que a boneca se mexia, que a boneca virava o seu pescocinho, que a boneca falava, que a boneca também cometia crimes. E algumas histórias reforçavam, né, essas teses que a boneca era meia do capiroto lá de baixo, né? Uma bem conhecida, uma história bem conhecida, é uma história de uma senhora que era pobre e ela não tinha dinheiro para comprar a boneca da Xuxa, e a mãe dela e a filha dela vivia pedindo. E até uma dessas vezes que a filha pediu, a mulher falou para a menina: eu compro só se o diabo me der o dinheiro. Aí falaram que no dia seguinte, do nada, apareceu um dinheiro para a mulher foi lá, comprou a boneca da Xuxa, deu pra criança e depois de uns dias a criança apareceu. Você já imagina o que aconteceu com a criança, né? Terceira lenda urbana. Essa lenda também foi bem conhecida, essa aqui passou no Fantástico e provavelmente você já ouviu falar, que era o quadro dos meninos ou bebês que choram. Essa foi bem conhecida porque teve um reboliço todo na época, na década de 80 e 90, né? Que era um quadro que era feito pelo Bruno Amadil. Se eu tiver errado eu vou deixar aqui na descrição. Era um italiano que sofria com algumas doenças, depressões e bibibí, bobobó.
E ele pintou uma série de quadros de meninos chorando, né? Só que rolava uma certa maldição por trás. Eu vou deixar algumas imagens passando desses quadros aí, né? Rolava uma maldição por trás. Falavam que todo mundo que possuíam esses quadros, que tinham esses quadros em casa, alguma coisa de ruim acabava acontecendo. E isso foi bem reforçado na década lá de 60, 70, 80, gente, não importa a década, vamos focar na história. Alguns orfanatos na Itália pegaram fogo, aí trouxeram essa história pro Brasil, aí já sabe como é o brasileiro, né? A casa da Dona Maria, que mora lá no Cafundé do Judas, pegou fogo e não tinha televisão naquela época, quer dizer, não tinha tanta comunicação, aí chegavam na casa da pessoa, pronto, tinha o quadro lá, aí já era, né? Foi aquele reboliço todo, se eu não me engano apareceu até a matéria no Fantástico, né? Falando desses quadros aí, e ele tinha uma maldição, e tinha algumas regras nisso aí, né? Quem quisesse fazer pacto com o cara lá de baixo, à meia-noite ficava olhando pro quadro, falava algumas palavras lá e o pacto estava praticamente feito. Se você quisesse também ver uma figura monstruosa, se você quiser fazer, faça por conta e risco, você virava o quadro em 90 graus, que aparecia uma imagem também não muito bacana, dentre outras lendas que foi feita em torno desses quadros dos meninos que choram. E o único jeito de você quebrar totalmente essa maldição era queimando esses quadros. Provavelmente você ouviu falar e já viu em algum lugar esses quadros aí. Quarta lenda urbana, essa foi bem conhecida pela galera da escola, né? Que é a tal da loira do banheiro. Sim, a loira do banheiro foi uma menina jovem, né? Que não queria se casar, ela era brasileira. Ela acabou fugindo para a Europa, onde ela faleceu lá, né? E aí, quando o corpo veio para o Brasil, criou toda uma história em volta da loira do banheiro, onde se dizia que se você, estudante, fosse no banheiro da escola, em frente ao espelho e falasse 3 vezes loira do banheiro, meu Deus do céu, loira do banheiro, meu Deus do céu. Dá um pouquinho de choque, eu moro sozinho, então se você escuta qualquer barulho, você fica meio em choque, né, mano? Mas bom, se você falasse, repetisse 3 vezes, apareceu uma loira em estado cadavélico já, né? Com um tampão no ouvido e no nariz e atrás de você. E o que ela fazia, eu não sei. Só sei que essa história foi muito difundida. Eu peguei na época de escola, que eu sou dos anos 90, o pai aqui é velho, né? E, mano, todo mundo tinha medo, todo mundo saia correndo. Eu lembro que todo mundo falava, sempre tinha um corajoso, mas na hora que falava 3 vezes o nome da bicha lá, da loira, todo mundo saía correndo. Ninguém ficava pra ver se era verdade ou não. Quinta e última história, essa também foi bem conhecida aqui no Brasil e a maioria das histórias que é aqui do Brasil, normalmente ela é importada, né? Que é a Gangue dos Palhaços. Essa Gangue dos Palhaços, ela foi reforçada, uma história reforçada, porque sim, teve realmente um serial killer, né? Nos Estados Unidos, que ele se fantasiava de palhaço, ele prestava serviços de palhaço em festa de crianças e ele cometeu muito assassinatos. Vou deixar a foto do cara passando aí, do palhaço de verdade que culminou nessa história, né? Bom, essa história, ela se alastrou pelo mundo todo até que chegou aqui no nosso país. E se dizia que existia uma gangue dos palhaços que andava aqui em São Paulo, bem onde eu moro, meu Deus do céu, aqui acontece de tudo, né? Andava numa Kombi azul, pegando crianças, adolescentes que ficavam pela rua e tiravam os órgãos deles pra vender. Mano, quando rolou essa história, todo mundo tinha medo, via Kombi azul, todo mundo saía correndo, Kombi branca também, ninguém pagava pra ver se era azul ou branca, todo mundo saía correndo, palhaço andando na rua, todo mundo tinha medo por conta dessas histórias. Como não existia internet, como não existia tanta velocidade na transmissão da informação, ninguém pagava pra ver. E o boca a boca era muito forte. Se alguém falasse que aconteceu uma desgraça lá, todo mundo acreditava. Dentre essas histórias que eu falei pra vocês, tem outras. Também tem o chupacabras. Essa foi bem famosa. Quem não tinha medo do chupacabras? Tem o ET de Varginha também, que era bem conhecido, que apareceu a matéria do Fantástico lá do ET de Varginha. Eu fiquei sem dormir uns 5 dias, porque apareceu uma imagem horrível. Eu vou até deixar a imagem passando em 3D. E eu fiquei com muito medo. Eu lembro que eu era pivete, eu tinha muito medo desse ET de Varginha. E bom, galera, esse foi o videozinho, simples. Agora vamos descontrair, vamos ficar num clima mais leve, que eu tô com um pouco de medo, porque você começa a estudar, começa a ler sobre essas histórias, você começa a ficar pensando, e eu que moro sozinho, então qualquer barulho, como eu já disse, é meio suspeito. Mas eu paro por aqui pro vídeo não ficar tão longo, e eu vou pedir pra você, se você ainda não se inscreveu nesse canal,
depois desse vídeo você vai me dar uma força, né? Clica no botão de inscrever-se que tá aqui embaixo, deixa aquele likezão maroto e me segue no Instagram. Dito tudo isso, eu deixo um beijo, um abraço, paz e amor e até o próximo vídeo. Valeu, galera!